Bom, pessoal, vamos lá, vamos iniciar. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer aqui a presença de todos, tá? Meu nome é Rodolfo, eu sou o head do time de Pré-Sales Arquitetura aqui da OST. Comigo aqui para fazer a apresentação do webinar está o Sandro, o nosso especialista em cloud. Aqui a gente vai passar um pouquinho, né, de pontos de atenção que nós entendemos ser extremamente importante quando você está num momento de jornada para a nuvem. Então, o Sandro vai compartilhar um pouquinho da experiência dele. Sandro, fica à vontade para fazer a apresentação. Perguntas e respostas, eu peço que vocês coloquem no chat aqui que a gente vai respondendo ao longo da apresentação, tá bom? Obrigado a todos. Sandro, segue aí. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Rodolfo, obrigado pela introdução. Eu sou o Sandro, eu sou arquiteto de soluções aqui do time OST e o meu foco é em Cloud Computing, que é tema do webinar de hoje, tá? Pessoal, já que nós estamos fazendo aqui as devidas apresentações, para quem não nos conhece, nós somos uma consultoria de tecnologia da informação e se eu tivesse que resumir o que a gente faz, eu acho que a gente conecta a tecnologia aos objetivos dos nossos clientes, tá? Simples assim, direto. Então, vamos continuar. E como que a gente faz isso? A gente divide a nossa atuação em 5 pilares, tá? Um deles é o pilar de cloud, aonde eu estou inserido, e é o tema da apresentação de hoje. Como nós fazemos isso? A gente faz isso por todo o Brasil, tá? Nós temos presenças físicas por diversas localidades para melhor atender os nossos clientes, mas nós fazemos atendimentos no Brasil inteiro, ok? Então, Ô, qual é a agenda? Sandro, desculpa só te interromper, mas acho que não está passando os slides. Sério, para mim está passando aqui. Passando. Então, segue aí, então. Obrigado. Continuando aqui. Pessoal, se alguém estiver tendo problema para visualizar os slides, também pode colocar no chat, e aí a gente vai respondendo e eles me interrompem aqui, ok? Então, nós temos atuação em todo o Brasil, com presença física em algumas localidades para melhor atender os clientes. Qual é a nossa agenda de hoje? A nossa agenda de hoje é para falar sobre atividades que a gente pode e deve iniciar imediatamente após a migração, tá? Tudo isso para atender um desafio que, na minha opinião particular, né, depois desse assunto de cloud computing já está inserido no nosso cotidiano, eu acho que já nem deveria mais fazer parte, isso nem deveria configurar um desafio. Mas já que configura, e aí a gente resolveu fazer um estudo em cima disso e passar algumas informações para vocês que vão ajudar vocês a superar esses desafios. Pelo menos é a forma com que a gente atua nos nossos clientes e tem dado muito certo, tem dado muito resultado, tá? Então, essa é a nossa agenda de hoje. Hoje a gente pretende passar 3 sugestões aqui de estratégias para a gente vencer esses desafios. Para quem é o webinar, tá? Em quem a gente pensou para poder comunicar aqui e passar essas informações do webinar? Para quem está planejando migrar, eu acho que é bastante importante assistir esse webinar. Para quem já migrou, né? Eu já migrei, mas eu não estou identificando ali as vantagens de um ambiente cloud. Tá? Então, a gente vai passar para vocês umas estratégias que vão ajudar vocês a mesmo justificar investimentos nessa área, tá, pessoal? E para quem deseja obter mais informações sobre estratégias para melhorar o ambiente cloud, guarda essa palavra, né? Melhorar, melhoria. Guarda aí, escreve no papel. No decorrer do webinar, a gente vai voltar nessa palavra, ok? E para qualquer pessoa, claro, quem não migrou ainda, quem não tem nem previsão de migrar, não tem problema. Vem com a gente, vamos trocar essas informações. É bom sempre compartilhar informações com vocês. Esse é o primeiro webinar que a gente está fazendo no ano, de uma série de outros que virão, tá? Não vou dar spoiler, mas vai vir bastante coisa interessante aí, e vai ser muito legal compartilhar informações com vocês, tá? Começando como
diria minha mãe, começando pelo começo, começando pelos porquês, tá? Quais são os maiores desafios de um ambiente cloud, ok? Eu preciso passar isso para vocês, que como eu falei lá no começo, existem alguns desafios que, na minha opinião particular, já não deveriam mais estar entre, né, os desafios aí que vêm surgindo mais comuns, né? Mas já que estão, aí a gente fez um estudo sobre, para descobrir de onde que vêm as causas e poder sugerir algumas estratégias para a gente vencer esses caras, tá? Como que a gente fez isso? Como a gente não tem como saber todo mundo que está aqui dentro do webinar, eu gostaria de conhecer todo mundo e saber qual é a empresa, a gente foi para o mercado e foi atrás de pesquisas, tá? E aí a gente trouxe uma pesquisa aqui para vocês, essa é uma pesquisa internacional, tá? Ela é bem recente, ela é de 2023, aonde o que foi feito nessa pesquisa? Que informação que eles desejavam obter nessa pesquisa? Que é, qual é o desafio mais comum que as empresas enfrentam ao ter ambientes cloud? Veja que eu não estou falando nem antes de migrar, empresas que já possuem ambiente cloud. Então, eles têm um ambiente deles, eles falam assim, putz, isso aqui tá um desafio, uma pedrinha no sapato lá para gente. Essa pesquisa é bem legal porque ela mostra o seguinte, que o gerenciamento de custo, ele é o maior desafio que as empresas enfrentam quando tem um ambiente cloud. É um desafio para ser superado. Tá, pessoal? Desafios foram feitos para ser superados. Olha que legal essa pesquisa, e é bastante conveniente aqui mostrar para vocês o seguinte: ela é dividida entre pequenas, médias e grandes empresas. Eu tenho certeza que a empresa de vocês está por aí, tá? E aí eu queria destacar o assunto aqui, ó. Uma informação bem importante. Percebe que o gerenciamento de custos ele ficou no topo de ambas as empresas, grandes, médias e pequenas. É o primeiro assunto, então é o primeiro desafio. Então guarda aí, pessoal, essa palavra, gerenciamento de custos. A gente vai mostrar estratégias aqui para que vocês possam atacar esse desafio e superá-lo, tá? Vamos continuar aqui. É, Fazendo um deep diving dentro desse assunto, o que que causa, né? O que que costuma ampliar o desafio de gerenciamento de custos? Na mesma pesquisa, eles falam o seguinte, que dimensionar os recursos dentro da cloud, eles representam grande parte desse desafio, né? Que é gerenciar os custos. Então, muitas empresas, olha só, né, depois de tanto tempo e da cloud já está inserida no nosso cotidiano, configura um desafio a gente fazer um correto dimensionamento dos ambientes. E a gente vai mostrar aqui para vocês algumas estratégias que vão ajudar vocês nessa parte também, tá? Ó, eu separei aqui para vocês, vocês vão ver que muitos desses, tem dois ali, basicamente, que eles podem, na minha opinião, eles poderiam estar juntos, né? Que é a otimização de custos pós-migração, tá? Isso é muito importante. E ali o terceiro assunto, que é o correto dimensionamento, né, de cada instância. Quem já não pegou aí num ambiente cloud esse desafio de saber qual é o melhor dimensionamento de um recurso? Como que vocês fazem para poder saber qual é o melhor dimensionamento para aquele recurso? Ah, eu leio a documentação, alguém me fala, eu pesquiso, né? É importante saber como é isso. E aí, pessoal, a gente trouxe a nossa experiência também, tá? Além da pesquisa, a gente conecta aqui com os nossos clientes, com companhias que vieram procurar a OST para ajudar com esses desafios. Às vezes, é engraçado que às vezes parece até que as empresas se combinaram e eles procuram a gente com desafios muito parecidos. E aí conecta muito com a nossa forma de atuar. Então, eu vou trazer informações, é claro que a gente não vai revelar aos clientes aqui, mas eu vou trazer, acho que é tarefa nossa, trazer quais são os assuntos que mais contribuem para gerar desafios no ambiente cloud. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um dos principais, que é a falta de visibilidade. Tá? Eu acho que ter visibilidade dos seus workloads em cloud computing é um assunto que tem que ficar muito em evidência lá. Então, tá com papel aí perto, tá com bloco de notas, anota aí, visibilidade. Que mais? Muitos problemas eles vêm
em cloud computing, né, que aumentam o desafio de cloud, que é a falha na previsão de budget. Ou seja, quanto eu tenho que investir em cloud? Olha, eu planejei aqui, estou fazendo um forecast, ficou 1x. E aí, no final do primeiro quarter, eu já estourei esse budget. É muito frustrante. Eu preciso, pelo menos, entender o porquê esse budget estourou e o que foi feito, né? Será que eu só percebo que o budget estourou quando chega a fatura? Então pensa nisso, quando seu diretor te chamar e falar, olha, o que está acontecendo de errado? O ideal é que você conseguisse atuar antes, ok? Então, e o que mais? E uma arquitetura desatualizada. Pessoal, esses problemas, eles aumentam o desafio muito, tá? Então, é exponencial. Quanto tem clientes que têm todos esses reunidos, ok? E é aonde a gente chega para poder trabalhar e ajudá-los a superar. Um outro desafio que é muito importante, tá? Superar essa característica, que é a falta de qualificação do time. Não estamos dizendo que o time dos nossos clientes são desqualificados, muito pelo contrário, tá? Existe aqui uma diferença, né, de porquês, né, e de objetivos. O time que está dentro da companhia, ele está focado na companhia, na empresa. E a gente sabe que qualificar um time para cloud computing não é tarefa fácil, tá? Apesar de que muitos falam, é fácil, isso aqui é só o curso, não sei. Não é bem assim. E o que que a falta de qualificação do time pode trazer? Primeiro, resistência interna, tá? Imagina que vocês têm, eu acho que muitos de vocês aí devem ter ambiente híbrido, e quando vem surgir um novo workload, quando você precisa fazer a instalação de um novo sistema, colocar para dentro de casa esse novo sistema, você sempre tem alguém na equipe que ele coloca o chapéu de resistência interna. Esse cara é melhor ficar aqui dentro de casa, esse cara é melhor a gente comprar equipamento para colocar e tudo mais. E às vezes, muitas vezes ele pode estar correto, mas às vezes isso é feito por quê? Porque há uma falta de conhecimento em recursos cloud que melhor seriam aproveitados por este workload, que configurariam vantagens, tá? Então, a resistência interna é um ponto importante para prestar atenção. Modelo antigo de administração. Pare e pense um pouco. Vocês acham que é igual administrar um ambiente de infraestrutura clássica on-premises de um ambiente cloud computing? 2 segundos aí para pensar. E aí eu já digo para vocês que não é, tá? Muita alteração, muito movimento tem que ser feito, e aí a gente vai abordar esses temas daqui a pouco. E arquitetura desatualizada, né? Já que a arquitetura é tarefa do time de administração, por que a arquitetura fica desatualizada? Porque os cloud providers, eles pessoal, tem cloud provider que lança novidades todos os dias. E às vezes existem recursos que o time não conhece que poderia aproveitar para uma solução que vocês já têm, tá? Dependendo da vantagem que o recurso oferece, mas você pelo menos tem que entender e saber quais são essas novidades. Então, a qualificação do time é um tema muito importante que tem que ser levado em consideração para o sucesso da jornada cloud de vocês, tá? Vamos lá, continuando aqui. Falando em jornada cloud, por que que às vezes a gente tem um problema nessa jornada? Vocês já pararam e se perguntaram o que que a empresa de vocês quer? Tá, esse é um grande erro e eu estou pegando aqui experiência de clientes. Tá, eu como gerente de infraestrutura, eu quero que a minha infraestrutura esteja estável e não me dê problema, legal. Mas o que que o negócio quer? O que que os seus diretores querem? O que que a empresa, qual é o objetivo da empresa? Pensa nisso. Por quê? Porque um dos maiores desafios aqui para fazer essa jornada cloud dar certo, e aí a gente comprova isso com pesquisas de mercado. A gente pegou uma outra pesquisa, e essa é nacional, tá? Até para a gente poder conectar melhor com a nossa realidade. Que a prioridade do negócio é isso aqui, ó, é aumentar a eficiência operacional. O que que é eficiência operacional? Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver uma terminologia aí e uma explicação bastante extensa aí sobre o tema do que é eficiência operacional. Mas se a gente tivesse que resumir, seria fazer mais com menos.
tá? Não estou falando aqui de, puxa, então eu vou reduzir o meu time de infraestrutura, eu vou reduzir o meu time de TI. Não, muito pelo contrário. Você vai otimizar o trabalho deles. Como? Eles vão exercer esforço, né? Fazer esforço aonde mais precisa e não perder tempo com coisas que poderiam ser evitadas. Isso é eficiência operacional. Nós vamos passar estratégias aqui que vão atender esse tema também. Ok? Então, feito aqui as devidas introduções, tá, pessoal? A gente sabe agora os desafios. Vocês sabem que vocês não estão sozinhos. Eu tenho certeza que vocês estão inseridos aí no meio, a maioria de vocês, que vocês se identificaram com isso. Isso leva a gente à nossa primeira estratégia, tá? Que é o que fazer após a migração. Não é após daqui um mês, tá, pessoal? Não é após no próximo quarter. É após agora. Por quê? Porque é urgente. Então, quando acabar esse webinar aqui, nem vai almoçar. Não, brincadeira. Pode ir almoçar. E aí, na volta, já começa com isso aqui, ok? Que nós vamos passar. Primeiro ponto, primeiro passo, assim, ponto zero aqui para a gente, ponto de partida zero. O que nós temos que fazer? Nós temos que mudar o nosso mindset. Então, faz um exercício aqui comigo. Você é um gerente de TI ou um gerente de infraestrutura, um coordenador de infraestrutura? Vamos colocar aqui gerente de infraestrutura, tá? Então, você é o João, gerente de infraestrutura. E aí chegou uma nova demanda para o time de infraestrutura, que a gente tem que colocar para dentro um sistema novo, né? A empresa contratou uma consultoria e vai colocar esse sistema novo e ele vai precisar de recursos de infraestrutura. O que eu tenho que colocar aqui na minha cabeça, pessoal? Qual que tem que ser o meu mindset? Primeiro, ambiente de teste. Anota aí, ambiente de teste. Tem que usar muito ambiente de teste. Cara, mas para que eu vou usar ambiente de teste? Aí o cara da infraestrutura clássica ele vai falar, para entregar na mão do dev, para ele testar novas funcionalidades, enfim, também. Mas para cloud tem mais objetivos usar ambientes de teste. Visibilidade. Então, quando entrar um workload novo, eu tenho que utilizar ambiente de teste e ter visibilidade, que é o quê? Quais informações, o máximo de informação que você puder coletar desse ambiente, desse workload, qualquer informação, desde CPU, memória, enfim, até sazonalidades, horário de uso, os picos e tudo mais. Automação. Então, eu vou pensar num workload novo, eu penso ambiente de teste, visibilidade e automação. Automação de tarefas. Não sei nem por onde começar a automatizar alguma tarefa. Nós vamos passar aqui para vocês o passo inicial, uma estratégia de automação, tá? E manter os custos endereçados. Esse é muito importante. Eu diria que todos são importantes, eu não consigo nem falar aqui se vocês me pedissem qual é o mais importante. Todos eles estão para mim no mesmo nível, mas manter os custos endereçados é importante porque não é prática de toda empresa fazer rateio de valores de TI, principalmente empresas que vieram de infraestruturas clássicas, né, on-premises. Mesmo que não seja uma prática dentro da sua corporação, você endereçar os custos, ou seja, esse workload pertence a esse centro de custo e está gastando tanto. Pensa nisso. É importante vocês deixarem isso já prontos. Ok, pessoal? Então, muda seu mindset. Ambiente de teste, visibilidade, automação, custos endereçados. Certo? E agora a gente vai para a primeira estratégia. Uma coisa que a gente pode sempre colocar aqui para a gente é o seguinte: a gente pode criar uma estratégia que é uma estratégia que ela chama tag de custos. Tá? E aí eu vou utilizar com essa estratégia, né, uma ferramenta de controle de custos. Todo cloud provider tem dentro lá da sua conta uma ferramenta de controle de custos. Aqui, a título aqui do nosso webinar, para a gente colocar um pouquinho mais, chegar um pouco mais próximo da prática, eu vou mencionar uma ferramenta da AWS. Tá? Que eu acho que pode conectar com grande parte do nosso público aqui. Mas todo cloud provider, a gente aqui fala de todas as clouds, tá? Todo cloud provider tem uma ferramenta de controle de custos. Então, o que são tags? Eu acho que para quem não sabe, imagina que as tags são informações baseadas em chave e valor, tá? Isso não quer dizer muita coisa. Então, imagina uma etiqueta, tá? E a etiqueta ela vai servir
para trazer algumas informações. Por exemplo, você vai numa loja de departamento, vai comprar uma camisa, tem uma etiqueta lá, e lá tem várias informações, desde o tamanho da etiqueta, até o tamanho da camisa, até o material que foi utilizado para fazer, instruções de como que cuida dela, como que lava, como que passa. Então, essas são as tags, são etiquetas. Então, guarda aí com vocês. Por que eu devo usar tags? Eu devo usar tags para organizar, tá? Os nossos recursos em cloud, ok, pessoal? Anota também essa palavra organização aí, ok? Isso é importante. Não existe ambiente cloud eficiente sem organização. Dá trabalho? Dá. Dá bastante trabalho, eu sei, mas precisa. E o que mais? Em quais recursos eu posso utilizar essas tags? Pessoal, 99% dos recursos que nós temos em cloud, eles são compatíveis com tags, eles são tagueáveis ali, né? Vamos usar esse neologismo aqui. E aí, o que eu faço com essas tags? Eu já sei o que elas são, já sei aonde eu posso colocar, por que que eu devo usar. Eu vou lá na minha ferramenta de controle de custos, que no caso eu estou citando aqui o AWS Explorer, Cost Explorer, e eu vou fazer algumas atividades lá, fazer algumas configurações que vão me ajudar, tá? Por exemplo, agora que eu já sei para que eu vou utilizar e aonde eu vou utilizar tags no Cost Explorer, ok. Vamos começar a construir essa estratégia? Primeira coisa que se faz, poxa, abre lá a console e vamos colocar as tags. Não, não. Pessoal, um ambiente de cloud precisa de muito planejamento. Você já sabe quais são as informações que é importante você saber sobre cada recurso, sobre cada workload? Vou colocar umas sugestões aqui, tá? Imagina, pega o mesmo caso do João, gerente de infraestrutura. Cada servidor que tem lá dentro do ambiente cloud, cada banco de dados, enfim, cada object storage, cada bucket dentro do object storage, eu preciso ter informações. Quais informações? Eu coloquei aqui para gente, né? Essas aqui, ó. Ambiente, eu quero saber se esse servidor, vamos falar servidor aqui, tá? Que é o mais comum. Se ele é de produção ou se ele é de desenvolvimento. Eu gostaria de saber quem é o centro de custo, ou seja, qual é o departamento que é o dono dele, quem é o projeto, né? Para qual projeto ele serve e qual é a aplicação que está nele, a qual ele serve. O que que eu faço com essas informações? Agora sim eu vou colocar as tags lá. Não, você vai documentar as tags. Ok, pessoal? Aqui a gente está documentando. Eu vou abrir lá o Word, o Excel, qualquer coisa. E aí eu vou criar uma documentação das tags. Lembra que a gente falou que tag é chave e valor com informações? Então a chave, ela é o nome da tag. Então eu tenho aqui, ó, a primeira tag, uma tag ambiente. O que que ela pode ter? Essas informações aqui. Ela é obrigatória? Sim. E a descrição de como que utiliza essa tag. Isso aqui, para quem que é essa documentação? Para o seu analista de infraestrutura, para o seu analista cloud, ok? E aí, por que que tem aqui o obrigatório? Pensa aí, eh, entre vocês, será que eu consigo fazer uma configuração e obrigar que um determinado recurso ele só seja lançado na minha conta se ele tiver essa tag? A gente consegue fazer. Uma próxima oportunidade, acho que é um bom assunto para a gente abordar, tá, pessoal? Agora sim, já sei quais são as informações, já planejei, já documentei, vamos colocar as tags lá. Então, como é que a gente aplica? Olha, eu já tenho as tags prontas, eu posso aplicar em servidores, em banco de dados, eu posso aplicar em buckets, de object storages e tudo mais, tá? Tem muita coisa que eu posso colocar tags aqui. Se eu for ficar falando os recursos, vai ficar eh, muito extenso. Como que a gente coloca? Então, eu trouxe aqui uma opção. Eu posso abrir aqui a console, ó, no caso aqui, a gente foi na console, né? Eu falei assim, ó, eu vou lá dentro do serviço de S3, que é o serviço de Object Storage da AWS, e lá eu fui numa bucket que nós temos que tem esse nome. Eu cliquei lá para editar as tags e eu estou colocando as tags. Olha as tags que nós planejamos aqui, ó. Aqui os nomes e aqui os valores. Nós vamos utilizar esses caras depois, ok? Aí o cliente chegou aqui para o nosso time da OST, ou vocês aí, vocês têm 1 milhão de recursos lá dentro da sua conta cloud. Aí você vai falar, puxa, mas eu vou ter que fazer isso em 1 milhão de recursos, eu vou ficar o ano inteiro só aplicando tag.
Coloca uma outra palavra aí no caderninho de vocês, se vocês não colocaram, que foi no começo que a gente pediu, que é automação. O ambiente cloud ele é preparado para isso, tá? Aqui, ó, eu trouxe essa outra figura aqui, essa outra imagem, que quem acertar o que é isso aí, a OST vai mandar um brinde aí, tá? Beleza, já passou o tempo aí. Quem acertou, acertou. Isso aqui é um playbook em Ansible. Puxa, mas cara, mas eu não sei Ansible. Para que ele serve? Ó, bom, primeiro, lembra da qualificação do time? É, precisa. Então eu posso utilizar essa tecnologia, né? Eu posso utilizar o Ansible para automatizar a gente inserir as etiquetas, as tags nos recursos. Ok? Ah, o que mais que eu posso fazer? Ó, eu posso utilizar a linguagem de programação para fazer. Tá? Eu tenho um bloco aqui onde a gente está trabalhando com recursos e colocando tags em recursos AWS através de um script aqui, no caso em Python, tá? Quem for programador aí, estudante de programação ou profissional de programação vai reconhecer o bloco ali, tá, pessoal? Então, na hora de aplicar as tags, eu posso tanto aplicar pela console quanto aplicar em forma de automação, ok? Como vocês anotaram aí a automação, prefiram sempre fazer via automação, a não ser que seja um recurso só, aí beleza, não faz tanto sentido, mas pensem sempre em automação. Ok? Coloquei as tags lá. Como que eu posso utilizar? Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que é do Coast Explorer, tá? Infelizmente eu cometi um pequeno erro aqui e eu não trouxe os valores, tá? Na hora de recortar ali eu fiquei com medo de ficar muito pequeno, eu não trouxe os valores. Mas vamos aqui trabalhar com a imaginação. Imagina que você, gerente de infraestrutura, João, gerente de infraestrutura, olha, vai entrar um novo recurso do departamento tal. Aí você fala, puxa, esses caras já estão, eles são grande parte do que a gente investe em cloud. O que foi feito aqui? Foi feito, pegou-se o Coast Explorer, colocou-se uma data e falou o seguinte, olha, departamento XPTO, vocês já estão, né, consumindo esse montante de valor aqui. Tá? Como que foi feito isso? Ó, tá vendo aqui no cantinho? Ó, todos os recursos tinham tags. O que, que a gente fez? Falou, olha, Coast Explorer, traz para a gente somente quem tem esse centro de custo aqui. E aí ele trouxe a informação aqui, ó. Esse centro de custo ele está gastando esse montante com servidores, né? Esses dois são servidores. E você tem visibilidade, lembra da palavra visibilidade? De custos, para poder negociar com os seus departamentos, ok? Então, estratégia de Coast Explorer. O que, que a gente costuma fazer e a gente costuma dar sempre dica, tá? Primeiro, cria relatórios personalizados, ou seja, entrou um workload, já cria um relatório para ele lá. Depois, configure os relatórios para você extrair dados de histórico e analise a tendência. Isso aqui é uma coisa que, por incrível que pareça, ninguém faz, ou a maioria das pessoas não fazem. Que é o quê? Você tem mês 1 você gastou 1x, mês 2, 2x, mês 3, 3x. O que vai acontecer no quarto? 4x. O que vai acontecer no décimo? 10x. Essa é a tendência, ok? E aí, qual é o problema dessa tendência que está uma curva ascendente? Vai chegar um determinado momento que eu vou estourar o meu budget. Qual é o momento que você vai agir? Só quando estourar ou antes de estourar? Pensa nisso, tá? Aqui eu trouxe, isso daqui é do Coast Explorer da AWS, mas, de novo, todas as ferramentas de gerenciamento de custos dos cloud providers têm um menu para dar recomendações para a gente. Utilize esse menu, lá vai ter um monte de insights que você pode ir aplicando no decorrer do tempo na sua conta, ok? Bom, primeira estratégia aqui, estratégia de tags, eu acho que nós estamos concluindo. Ah, faltou uma coisa importante aqui. Pessoal, vocês estão analisando os relatórios de vocês? Qual é a recorrência que vocês fazem isso, tá? Eu acho que no começo a gente poderia fazer isso semanalmente. Poxa, é trabalho, hein? É trabalho, a gente sabe, mas é bom fazer isso e isso vai fazer sentido até mais para frente. Depois, você passa para mensalmente, bimestralmente ou pelo quarter, enfim, vocês vão saber se planejar. O importante aqui é recorrência, tá, pessoal? E aí leva a gente para a segunda estratégia de hoje, ok? Que é o que fazer após a migração, é a segunda estratégia, de novo.
é urgente, isso aqui vocês já deveriam estar fazendo, ok? Então, terminou o webinar lá, vai almoçar e já começa a planejar as estratégias de vocês, como que vocês vão aplicar esses caras. Então, começando aqui, ó, automação de tarefas, eu já tinha dito isso em alguns slides atrás. Cloud Computing, um ambiente de cloud, ele é preparado para automação de tarefas. Automação de tarefas liga a gente com aumentar a eficiência operacional. Lembra disso, pessoal? Então, aqui, ó, eu trouxe mais um bloco de linguagem de programação aqui, tá? Em Python, olha só vou colocar aqui, quem for programador vai entender. Tem um import aqui. Todas essas linguagens de programação, a maioria delas, elas têm módulos que vão ajudar vocês a trabalhar com recursos dentro da nuvem cloud, da nuvem de vocês, tem dentro do cloud computing de vocês, do ambiente, ok? E aí, para que eu posso utilizar automação? Bom, para muitas coisas, tá? Mas vamos começar aqui com uma automação que ela vai gerar uma economia financeira. Lembra que otimizar os recursos após a migração consiste em um grande desafio? Lá no começo nós falamos isso. Então vamos utilizar automação para isso? Eu acho que é um primeiro passo. Quem não tem automação na sua conta, pode começar com isso aqui. Eu acho que fica bem legal, tá? Como que a gente faz isso? Primeiro, tem que conhecer o workload. Lembra da visibilidade? Todas as informações, o máximo que você puder, guarda essas informações. Saiba, tenha ela em mãos. Para todos esses workloads, eu coloquei obrigatoriamente, é uma palavra muito forte, tá? Aqui dentro é obrigatório, mas para vocês, vocês podem, entendam como uma sugestão. É legal que vocês saibam o ambiente, se é prod, dev, QA, o sistema, o serviço que esse servidor ou esse banco de dados atende, o horário de funcionamento, guarda aqui o horário de funcionamento que vai ser bem legal, tá? Então, e o que mais? E aí sim, baseado nessas informações, você vai começar a criar automações. Para quê? Para desligar automaticamente servidores ou qualquer outro recurso que seja cobrado enquanto ele está online. Por falar nisso, tá, pessoal? Apesar de você receber a fatura mensal de cloud computing, entenda que os seus recursos eles são cobrados por segundo que eles estão online, ok? Guarda essa informação aí. Então, como é que a gente cria essa automação aqui? Se a gente fosse passar uma receitinha de bolo, vou colocar aqui para vocês, ó. E aí, de novo, eu peço a licença para vocês da gente falar que eu vou abordar AWS, mas todo cloud provider tem o seu equivalente, ok? Então, eu vou utilizar o IAM. Para que serve o IAM, cara? O IAM ele é o cara que ele controla os acessos, tanto os acessos para o seu ambiente cloud, quanto os acessos entre os seus recursos, ok? Para o pessoal que está preocupado com segurança aí, todos os ambientes cloud, tá? De todos, eu posso falar isso com segurança, de todos os cloud providers, eles são feitos seguindo a estratégia de menor privilégio possível, ok? Então, até para um recurso acessar o outro, precisa de autorização, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma política de autorização, tá? Aqui, autorizar o quê? A fazer start e stop de servidores. Opa, então, legal, tenho aqui, vou criar uma política dentro do meu IAM para fazer uma política que vai autorizar alguma coisa a desligar e ligar os meus servidores. E aí eu vou usar um cara que chama Lambda Function. Aqui a gente já começa a falar de um recurso cloud nativo, tá? Por quê? O que esse Lambda Function faz? Ele executa scripts de programação. Se a gente fosse fazer isso da forma antiga, a gente ia precisar de uma máquina com sistema operacional instalado para executar o script. Isso aqui é um serviço, tá? Que o cloud provider te dá e ele vai executar o seu script lá, ok? Ah, mas vai se executar qual é o sistema operacional? Não precisa de você saber disso, não se preocupa, ok? Que mais? E aí, com esses caras já prontos, eu vou utilizar um cara que chama Event Bridge, que ele vai fazer o quê? Ele vai orquestrar os horários ali para mim, tá? Como que isso funciona? Funciona assim, ó. Eu tenho servidores lá na minha conta, tá? Primeiro passo, tags, ok? Eu coloquei as tags nesses servidores, eles são servidores de desenvolvimento,
ok? E aí, e o segundo passo é visibilidade, ou seja, eu sei que esses servidores de desenvolvimento, eles não são usados de madrugada, só é feito desenvolvimento em horário comercial. Então, qual é a vantagem de deixar esses caras ligados de madrugada? Pensa nisso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma automação para desligar esses caras aqui. Como que eu faço isso? Lá no IAM, eu crio a minha policy. E depois, eu aciono a minha lambda, configuro uma lambda com aquela linguagem de programação para desligar os servidores. E depois eu vou lá no Event Bridge e eu falo assim, olha, o horário de funcionamento desses caras é das 8 às 18. Então, quando for 6:30 da tarde, você vem aqui, ó, acorda a lambda, ela vai utilizar a policy e vai desligar os servidores. E quando for 7:30 da manhã, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai acionar a lambda, que vai pegar a autorização e falar assim, olha, servidores, agora vocês têm que ligar, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês aonde que isso influencia. Olha esse workload que eu trouxe aqui, tá? Um workload bem simples, uma intranet. Ela custa, pessoal, $469 por mês, tá? Vocês têm essa informação aí de vocês? Quanto cada workload custa? É bom ter essa informação, tá? Quanto que fica esse cara aqui num ano? Então, quer dizer que com a minha o ambiente de teste da minha intranet, eu gasto 27 mil no ano, ok? Se eu fizer aquela automação, tá? Que vocês estão pensando assim, alguns de vocês, poxa, isso aqui é muito simples. Realmente é muito simples. Mas olha se a economia é simples. Olha aqui no final do ano, com um ambiente que eu desliguei ele de madrugada, quanto que ele vai ficar? Isso aqui é um saving, tá, pessoal? Uma economia de mais de 70%, ok? E aí, isso nos leva à nossa terceira estratégia para fazer também urgente. Essa daqui, de longe, ela é a que dá mais trabalho e é a mais polêmica. Qual é? Revisão de arquitetura. Não é porque você já migrou o seu workload que você tem que trabalhar com ele como se ele fosse aquele famigerado CPD que fica embaixo da escada nas empresas, lembram? Isso é antigo, né? Colocou lá dentro, o servidor está funcionando, está pingando na rede, fecha a porta, nunca mais entrou lá. Tá? Não, você precisa trabalhar esses caras. Primeira coisa, para uma revisão de arquitetura dar certo, você todos os cloud providers têm isso. Você precisa ficar de olho, pessoal, nas novidades do seu provedor. Se ele lançar, a ideia é, ele lançou um recurso novo, você tem que avaliar se ele cabe dentro do seu ambiente e se ele vai te trazer vantagens. Tem que ser capaz de fazer isso, tá? Como que eu faço isso? Bom, vou colocar aqui para vocês, ó, vai no Google, pode ir até agora, procura lá por What's New With, ok? Ou o que há de novo com, e coloca o nome do seu provedor, do seu cloud provider. Muito provavelmente você vai encontrar a página de novidades deles lá, ok? Façam isso. Defina objetivos concretos para revisões de arquitetura. Ó, vou revisar a arquitetura de um workload, de uma intranet. Mas qual é o objetivo? Tenha objetivos, senão o pessoal vai ficar discutindo filosofia na sala. Crie tarefas recorrentes, ou seja, pessoal, revisão de arquitetura é recorrência, não é uma vez na vida e outra na morte, ok? Vou passar um exemplo bem claro aqui, ó, de uma revisão de arquitetura e das vantagens. Ó, chamei meu time aqui, eu, o João, gerente de infraestrutura, chamei meu time, né? O Rodolfo está nesse time. Então, eu chamei ele aqui e falei assim, olha, tem um workload que é um file server, e ele, qual é a carga de trabalho que ele dá para o nosso time? É uma outra informação que vocês têm que ter. Esse workload, qual é a carga de trabalho que ele dá para o meu time? Minimamente, eu selecionei essas aqui, ó, licenciamento do sistema operacional, atualização de segurança, troubleshooting, tá, do sistema operacional. Imagina que um analista de infraestrutura instalou um patch de segurança e o servidor não sobe mais. Imagina como que é a empresa de vocês sem essa pastinha compartilhada aqui, onde o pessoal coloca os arquivos. Imagina quantas horas vocês conseguiriam ficar sem. Ok? Então, esse workload file server, que consiste em um único servidor com uma pasta compartilhada, com um sistema operacional lá e com um tamanho XPTO, com um tamanho de disco, ele é uma parte importante da sua infraestrutura. E ele te dá isso aqui de trabalho. Vamos rever esse cara? Vamos fazer a revisão de arquitetura? Vamos. Lá na página do que há de novo, eu vi que tem um recurso que ele chama FSX, e aqui de novo eu peço a licença para vocês para falar de AWS, tá? Mas isso muito provavelmente você encontra o equivalente nos outros cloud providers. Vamos lá. Então eu descobri que existe um cara que chama FSX for Windows.
O que é esse cara? Ele é simplesmente um recurso que eles entregam para a gente, o Cloud Provider entrega para a gente, ó, só a pastinha compartilhada, olha só. Eu só tenho a pastinha compartilhada. Ah, mas e o sistema operacional? Cara, não nos interessa. Mas qual é a quantidade de memória que ele tem CPU? Não interessa para a gente. Deixa essa preocupação pro Cloud Provider. Qual é a única carga de trabalho que esse cara vai trazer para a gente? Vocês conseguem imaginar? Eu consigo aqui, ó. Olha como eu diminuí a carga de trabalho do meu time. Eu tinha tudo isso daqui para fazer só com esse cara. Agora eu tenho isso aqui só. Ok? E aí vieram umas vantagens, pessoal, que elas são inerentes do recurso. Olha só. Esse recurso eu provisionei ele aqui nesse exercício, ele é multi-AZ, o seu servidor não é multi-AZ. O que é AZ? Zona de disponibilidade, tá? Imagina o quê? Se você tiver um problema com uma zona de disponibilidade no seu cloud provider, seu servidor vai embora, tá? Esse cara aqui, como ele está multi-AZ, ele não vai. Ele ainda aguenta, então ele está resiliente. Olha, ganhei resiliência ainda nessa revisão de arquitetura, certo? Então isso também vai de encontro com aumentar a eficiência operacional. E aí tem uma coisa que eu nem mencionei porque não era o foco, mas eu tenho que mencionar. Eu consegui ainda assim fazer uma economia de 22% nesse workload, tá? Olha aqui o valor que ele está sendo cobrado agora por mês. Olha quanto era, ok? Isso é uma simples revisão. Eu acho que esse é o workload mais fácil de fazer. Se vocês tiverem faz agora essa alteração, vai ficar legal, tá? Agora vamos fazer aqui um exemplo de uma revisão de arquitetura, onde o objetivo, pessoal, é a economia financeira, tá? Vamos pegar o mesmo workload aqui, um file server, tá? Qual é o trabalho, a carga de trabalho que ele dá para o nosso time? Ele dá para o nosso time aqui essa carga de trabalho, que é a mesma do slide anterior, ok? Então, tem o licenciamento que eu preciso fazer, né? Trabalhar ali, no caso do Windows, com as calls de acesso e tudo mais. Atualização de segurança, ok? Quem aí enfrenta esse processo de fazer a atualização de segurança para os servidores, sabe o trabalho que é, porque você precisa trabalhar com janelas, você precisa, às vezes, com janelas personalizadas, porque tem um departamento que está trabalhando até mais tarde, precisa utilizar esse cara, então tem todo esse trabalho. E fazer o troubleshooting do SO, tá? Ou seja, esse servidor não está performando, vamos aqui entrar aqui, olhar log, ver o que está acontecendo e fazer o backup dos arquivos. Então, essa é a carga de trabalho. Só que qual que é o objetivo aqui dessa revisão de arquitetura? É economia financeira. Então, vamos pensar um pouquinho aqui para fazer a economia desse cara. Pessoal, vocês lembram que dos mindsets que eu passei para vocês ali lá no começo era teste? E eu falei, olha, o teste, se for um cara de infraestrutura clássica, ele vai falar, vai servir para eu testar novas funcionalidades. Ok, serve para isso mesmo, tá correto. No ambiente cloud, eu posso testar para ver se eu consigo enxugar recursos. Imagina que você, João, gerente de infraestrutura, está recebendo esse workload de uma consultoria. Olha, a gente vai instalar esse workload na sua infraestrutura. Para funcionar, a gente precisa de 3 servidores com, sei lá, vamos chutar aqui uma configuração, 64 vCPU e 1 tera de RAM, tá, pessoal? Tô chutando aqui, fazendo um exercício. E aí você fala, poxa, será que precisa disso mesmo? Aí o cara te dá a documentação, é aquela carteirada, né? Ó, só funciona assim. Te dá a documentação. E aí, o que você pode fazer? Ambiente de cloud, pessoal, é um ambiente elástico e não é à toa, tá? Ele é para isso mesmo. Começa pequeno, faz ambiente de teste pequeno. No caso desse file server aqui, a gente fez um ambiente de teste. Aí a gente descobriu que a gente consegue atender a empresa com um file server que ele tem praticamente ali a metade do tamanho do outro, tá? Com exceção do disco ali, né, que pelo volume de dados tem que ser a mesma coisa. Qual é o objetivo dessa revisão de arquitetura? É economia financeira, tá? Então ele dá o mesmo trabalho para o time, tá, pessoal? A gente não focou nisso, esse não é o foco. Mas eu economizei quanto com esse cara? 31%. Tá? Então, pessoal,
vocês viram os ganhos que a gente pode ter só revisando a nossa infraestrutura? Outra coisa, imaginem agora, isso foi para um workload. Imagina vocês fazendo isso para todos os workloads que vocês têm. Agora, imagina vocês fazendo isso para todos os workloads que vocês têm, recorrentemente, bimestralmente, mensalmente. Semanalmente eu acho difícil, mas até mensalmente, porque você precisa planejar as viradas, né, e tudo mais. Mas vocês imaginam isso com uma recorrência? Poxa, dá trabalho, né? Realmente dá trabalho. E aí, pessoal, não tem para onde fugir. A gente precisa ter trabalho com o que interessa. É isso que a gente está querendo passar para vocês. Não ficar apagando incêndio, ok? Então, o que influencia na sua jornada de cloud computing é como você utiliza a sua força de trabalho. Se você utiliza a sua força de trabalho apenas para apagar incêndio, muito provavelmente você não vai ter sucesso na sua jornada cloud, ok? Então, pessoal, para a gente aqui, que a gente está entrando na parte final do nosso webinar, vamos recapitular aqui para não ficar as informações voando? Então, vamos lá. Recapitulando aqui, qual é a primeira estratégia? E quem lembra aí que anotou? A primeira estratégia é a criação de tags, tá? Fazer uma estratégia de tagging, ok? Não é sair criando tagging de qualquer jeito, é ter estratégia. Documenta, se reúne com o teu time e fala quais são as informações que a gente pode saber, né? Que a gente precisa saber sobre determinado workload. E pensa sempre no futuro. Olha, eu quero informações que eu vou utilizar depois. Informações que você não vê uso, você não vai colocar lá, tá? Você está aumentando o trabalho da sua equipe assim, ok? Depois, automação. Todo workload que vai entrar no seu ambiente cloud, você precisa pensar automação. Automação é a chave aqui para a gente aumentar a eficiência operacional, ok? Que mais? E fazer revisão de arquitetura. Se eu cultivar, tá, pessoal? Se eu colocar isso dentro da minha cultura, da minha equipe, organização com tags, tá? Automação e revisão constante de arquitetura, vocês concordam comigo que a gente vai atingir exatamente, a gente vai trabalhar, vou tirar aqui da frente, a gente vai trabalhar exatamente os pontos que foram apontados pelas pesquisas e muito provavelmente são os desafios que vocês têm aí? Olha só, criar uma estratégia de tag em automação para a economia financeira e a gente ter a visibilidade. A gente trabalha o gerenciamento de custos? Eu digo para vocês que sim, tá? Tanto do ponto de vista de visibilidade, aonde eu sei quando um workload ele vai estourar o budget, até onde eu sei por que ele vai estourar, e eu posso ter ações para evitar que isso aconteça, ok? Ah, e o ambiente de teste? Poxa, vou fazer ambiente de teste para poder calcular o budget necessário, né, no ano para aquele determinado workload. O que mais que eu posso trabalhar com essas estratégias? Otimizar custos depois da migração. Muitas vezes, e eu entendo vocês, a gente não consegue começar pequeno, tá, pessoal? Isso não é privilégio de vocês, isso acontece em muitos clientes. Às vezes a gente mesmo, o ST, não consegue justificar para o cliente, olha, começa pequeno, às vezes ele está com receio daquele workload não performar. Mas como que a gente trabalha isso? Com visibilidade, a gente tem a visibilidade do workload, a organização, e aí a gente prova para ele, olha, cara, o seu workload aqui, os recursos, está utilizando pouco recurso, né? A gente costuma falar que o seu servidor aqui está dormindo. Tá bom? Então, o que a gente faz? Aí, dentro das informações que nós coletamos de visibilidade, a gente faz a revisão de arquitetura para o nosso cliente, ok? E aí a gente coloca num documento e envia para ele, ó, esse workload aqui, esses servidores que atendem a esse workload, eles podem ser reduzidos para esse tipo aqui. Vamos fazer um teste? E aí o nosso cliente tem essas informações para quê? Para tomar as decisões que são necessárias, né? E aí vocês entenderam como que isso faz sentido? Porque e vocês têm que levar, vocês como profissionais de TI, têm que levar essas soluções para o pessoal de cima, né? Para os C-levels, para os diretores de vocês, para que eles possam ficar focados nos objetivos dele. E você está conectando a infraestrutura, está conectando a tecnologia nos objetivos da empresa. O que mais que eu vou atingir aqui? Olha,
com essas estratégias, eu tenho certeza que o dimensionamento de recursos a gente vai acertar, tá? E olha só, ele era um assunto que ele estava em terceiro lugar ali. Se a gente for fazer um 80-20 ali, né? Um Pareto e atacar os principais problemas, eu acho que a gente está conseguindo aqui, a gente está tendo sucesso, ok? O que mais? E aí a gente aumenta a eficiência operacional. Se a gente faz automação, se a gente revisa a arquitetura, né, com o apoio de uma organização bem feita, a gente atinge eficiência operacional, tá? Ah, é simples, pessoal. Automação ali, lembra? Se a gente não tivesse automação, ia ter que pedir para um funcionário desligar e ligar o servidor na hora. Então, a gente também atingiu uma automação para economia operacional, ok? Não preciso de alguém para ligar e desligar as minhas máquinas, elas vão fazer isso automaticamente, ok? Pessoal, aqui, ó, para a gente encerrar, e eu gostaria de chamar muita atenção de vocês para isso. Tudo isso que a gente falou só faz sentido, a cloud computing só faz sentido se você tiver um trabalho recorrente, com estratégia, com organização, tá? E com um time qualificado. Ok, pessoal? Não pode esquecer da qualificação do time e não pode esquecer de trabalho recorrente. Poxa, Sandro, mas isso dá trabalho, então eu vou ter que aumentar o meu time. Pessoal, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas por que que a gente bate na tecla de tem que ser um trabalho recorrente? Porque time, veja só, isso já é aceito por todos os cloud providers. Eu trouxe também aqui uma outra pesquisa para vocês, tá? E é uma imagem que é da própria Amazon. Pessoal, existe uma bolha de migração, que é mais ou menos assim. Poxa, eu vou migrar para cloud para economizar dinheiro. Aí, quando você migra, terminou de migrar, você vê que você teve que crescer até um pouco os seus investimentos. Essa é a bolha. Isso é normal, não tem como fugir disso. Você não vai desligar um ambiente enquanto o outro está sendo criado, tá? Mas você só vai vencer essa bolha, você só vai fazer essa curva aqui, ó, descendente aqui para baixo, né, para justificar o seu investimento em cloud, se você fizer todos os trabalhos recorrentes lá, tá? Mas, poxa, como eu vou fazer isso se eu tenho problema aqui com a minha equipe? De novo, isso não é privilégio de vocês. Existe uma outra bolha, que é a bolha de profissionais de TI, tá? Pode até fazer uma pesquisa agora, essa pesquisa do Google, tá? Coloca aí, pesquisa Google déficit de profissionais, vocês vão achar. Eu trouxe um recorte do G1, mas, enfim, vários canais deram a mesma, publicaram a pesquisa. Até 2025, a gente vai estar defasado de profissional de TI aqui no Brasil em 530 mil profissionais. Isso é muito grave. Isso apareceu naquela pesquisa. Quem quiser, pessoal, a pesquisa, o link da pesquisa, só pode deixar aí no chat aí para gente, que a gente envia o link sem problema nenhum, tá? São pesquisas públicas. Então, olha só que na pesquisa apareceu como as empresas, 94% das empresas enfrentam o mesmo problema que vocês estão pensando aí, tá? E olha o que é pior aqui, ó, 83% delas acham que esse problema ele é permanente. Ok? E o que que as empresas estão fazendo, pessoal, para contornar esse cenário de escassez, ok? E eu estou falando de escassez só de profissionais de TI, a gente sabe que tem escassez de equipamento, tá? Tem a bolha do chipset, aí vocês já devem ter ouvido falar. As empresas estão ampliando, pessoal, a contratação de consultorias, como nós, por exemplo, tá? Para quê? Porque eles estão deixando o trabalho de buscar profissionais, e o Rodolfo sabe muito bem como que é esse trabalho, né? E de qualificar, que é um trabalho muito maior até do que buscar os profissionais, de qualificar o time, é, é, é- sabe o trabalho que é? Então, as empresas estão deixando esse trabalho com as consultorias, e elas contratam os nossos serviços. E qualificar o time, pessoal, é a nossa tarefa, é o nosso core business. Core business de vocês, eu nem consigo ver aqui todas as empresas que estão participando aqui desse webinar, mas eu tenho certeza que é diverso. O nosso core business é qualificar o time e entregar serviços. Porque para a gente só faz sentido uma nuvem gerenciada, pessoal, tá? Um serviço de nuvem gerenciada se a gente aplicar todas essas disciplinas na nuvem de vocês
né, no ambiente cloud de vocês, só faz sentido se a gente aplicar isso recorrentemente, ok? É isso que a gente faz. Então, nesse webinar, pessoal, nós passamos algumas atividades, um pequeno universo dentro de um grande de tarefas que o nosso time aqui dentro da UST pratica nos nossos clientes. E eu vou falar para vocês, a gente não tem enfrentado as mesmas dificuldades que aparecem naquelas pesquisas, ok? Pessoal, encerrando aqui, eu gostaria de agradecer muitíssimo a vocês por terem me ouvido, por terem pegado esse tempo para me ouvir aí antes do almoço. E se vocês tiverem alguma dúvida, conta com a gente. Pessoal, pronto para inovar aí? Pronto para começar as estratégias? Então, bora começar. Vou chamar o Rodolfo, que ele vai fazer um encerramento. Pessoal, tem mais uma coisinha que a gente gostaria que vocês participassem aqui, tá? Muito obrigado, Sandro. Parabéns pela apresentação, foi fantástica mesmo. Teve bastante conteúdo interessante aí, com certeza a gente conseguiu levar uma mensagem importante aí para os nossos clientes. Mas eu gostaria de pedir para todo mundo aqui que está assistindo, né, para ler esse QR Code, responder um questionário, né, que a gente colocou lá, tá? Todo mundo que responder esse questionário vai participar aqui, concorrer a um brinde, tá? Que será enviado posteriormente para o ST. Então, conto com todo mundo para responder esse questionário e espero todo mundo aí novamente nos próximos webinários, como o próprio Sandro havia dito. Esse aqui é o primeiro de muitos que virão aí ao longo do ano. Obrigado a todo Boa, mundo. pessoal. Bom almoço a todos aí. Tchau, tchau. Pessoal, fica de olho nas nossas redes sociais aí, os webinars vão aparecer por lá, ok? Forte abraço para todos, um ótimo almoço, ótima tarde aí, uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.